Olá, boa tarde. Eu infelizmente não poderei dar aula, né, online às 18 horas, então eu estou gravando aí alguns minutos para não cancelar a aula e também aproveitando os dois últimos tópicos que são muito pequenos do texto que a gente tem trabalhado sobre as organizações. Então o que eu vou falar está no âmbito do que finaliza aquele texto, e sobre esses dois pequenos tópicos eu passarei a atividade amanhã. Eu acabei de saber que o CIGA, né, está fora do ar hoje, está fora do ar, eu tentei, mas não sabia, está fora do ar hoje, e parece que amanhã também estará fora do ar. Se amanhã à tarde, até amanhã à tarde, ele se mantiver fora do ar, eu adianto a atividade pelo grupo aqui do WhatsApp para que vocês possam já providenciar, né, a atividade, e eu posteriormente, né, coloco lá no Siga a Atividade, que como vocês sabem vale uma aula, certo? Então no finalzinho daquele texto, nós temos dois tópicos, um que fala sobre o comportamento social e o comportamento organizacional, portanto o comportamento da pessoa na sociedade e o comportamento na organização, né? Quando a gente fala comportamento, a gente está presumindo que há sempre um contexto e um cenário de expectativa de outras pessoas em relação a. Então quer dizer que existe uma expectativa das pessoas em relação a você na sociedade, existe uma expectativa das pessoas em relação a você no seu trabalho, no local que você trabalha, na organização, naquilo que você faz. Porque, como nós vimos, né, nós vivemos em sociedade. E viver em sociedade há sempre um movimento relacional. O indivíduo se relacionando com outras pessoas. Então nós precisamos ter, a partir desse conjunto de relacionamentos e de diferentes experiências de socialização, né, seu no mundo, nós precisamos, de certa forma, ter um conhecimento sobre esse seu comportamento, né? Como é você, o que você faz, o que você pensa, como faz fora do ambiente do trabalho, né? Portanto, na sociedade, e aquilo que você faz no ambiente de trabalho, né? Então, esse conjunto de coisas que está no seu dia a dia, né? Esse conjunto de experiências que faz com que você se movimente na vida fora e dentro do trabalho, os especialistas chamam de rede social, né? Ou de papéis, ou rede de papéis, ou de papel social. Então a pessoa, durante a sua existência, durante a sua trajetória, nesse momento agora, né, você é capaz de exercer vários comportamentos dentro dessa rede. Então você é estudante, você trabalha, você é pai, você é filho, você é avô, enfim, né? Então, cada espaço desse, você vive uma experiência. Cada espaço desse que você vivencia, existe aí, de certa forma, já estabelecido pela sociedade, uma relativa expectativa daquilo que você é capaz de fazer, né, nessa função, dentro da empresa, e aquilo que você é capaz de fazer nessa função, nesse comportamento, como pai, como filho, como avô, como trabalhador, como voluntário, enfim, né? Porque uma pessoa, né, ela está ali no trabalho, mas ao mesmo tempo ela exerce várias outras funções. E é isso que, sobretudo, a rede de organizações modernas ficam muito atentas, né? Você tem um empregado na organização, e para que você melhore
sobretudo as organizações privadas, melhore a produtividade dele, você precisa conhecer mais e melhor, né? Hoje, por exemplo, nos processos de seleção, uma das coisas que são pesquisadas pelo departamento de RH são as redes sociais, essas redes sociais mediáticas dos candidatos, para ver como é que eles se comportam no cotidiano, no dia a dia, como eles opinam, como eles lidam com as pessoas. Isso é extremamente importante para conhecer o seu colaborador, para ter uma expectativa, uma previsão de como ele vai se comportar no ambiente do trabalho. Não só em torno das relações interpessoais, mas também em torno daquilo que ele vai fazer, né? Existem algumas expectativas colaborativas da empresa, né, que depende desse ânimo, desse estado de comportamento desse candidato. Se ele é uma pessoa ativa, se é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, se é uma pessoa que gosta de qualificar, se é autoritário, enfim. Um conjunto de características que possam ser resumidos em um comportamento na sociedade e que eu já falei várias vezes aqui, necessariamente a pessoa leva consigo para o ambiente de trabalho, ainda que nesse ambiente de trabalho seja exigido dele umas expectativas específicas da função que ele vai desenvolver do ponto de vista laborativo, né? Então, você hoje, e aí vai ter até uns desenhozinhos lá, umas figuras no texto, hoje não é só essa relação direta empregado e empregador, né? Entre o empregado e a organização que ele trabalha, seja pública, privada ou social, né? Há uma percepção de que essa pessoa ela vivencia vários papéis e em torno dele, né, existem outros bem mais papéis. Então, se eu sou pai, eu tenho ali um filho, no meu caso eu tenho um filho, né? Eu construo redes com meu filho e termino construindo redes além do meu filho, porque meu filho constrói as redes dele e eu, para compreender melhor meu filho, eu preciso lidar com as redes criadas pelo meu filho. E por aí vai, né? Então há uma expansão da percepção das redes e uma expansão de percepção de que, por exemplo, quem ocupa um cargo de chefia, né, precisa minimamente ter um cenário, um desenho do conjunto de redes que essas pessoas estabelecem, que esse colaborador estabelece, para que ele possa melhor perceber seu empregado e, evidentemente, melhor atender às necessidades, visando a melhoria da produtividade desse trabalhador. Então as redes são importantíssimas, né? Não só do ponto de vista individual, mas sobretudo do ponto de vista das organizações. E quando eu digo do ponto de vista individual, é seu, mas sabendo que você está na sociedade. Então, na verdade, você não tem um comportamento, em rigor, eu não tenho um comportamento individual. Eu tenho um comportamento social porque eu estou em sociedade vivendo ao mesmo tempo várias funções, vários papéis, vários comportamentos. E é exatamente desses comportamentos que cada pessoa tem na sociedade que a gente pode dizer assim, olha, existe uma reciprocidade, né? Existe uma produção de conhecimento e de saberes, né? De relações que você termina construindo no exercício desses vários papéis sociais. Então, essas relações que você desenvolve nessas suas redes, na verdade, configuram uma expectativa de comportamento, como eu já disse para vocês, que a sociedade tem. Então, se espera, do ponto de vista laboral, profissional, a gente sabe mais ou menos o que se esperar de um professor, o que se esperar de um médico, né, de um dentista, de um gari, de um jornalista, de um advogado. Então, esses papéis, na verdade, né, esses papéis que a gente exerce em relação na sociedade, eles são produtos culturais, né? Eles são construídos culturalmente, né? Mesmo os papéis mais tradicionais, como o de pai e mãe, por exemplo, os papéis familiares,
eles são construídos culturalmente, né? O comportamento de um pai hoje é absolutamente diferente de um pai do século XIX, ou mesmo do início desse século, né? Dos anos 2000, sobretudo com a velocidade das mídias, né? Um pai e uma mãe hoje não tem mais o comportamento em relação a um filho de 10 anos atrás, né? Então há uma produção de identidades muito ágeis, muito rápidas, né, em torno desses processos de conhecimento que também são cada vez mais velozes pela questão das inovações, das mídias, etc. e tal. Então, essas expectativas, esses comportamentos que você estabelece na relação com a sociedade, termina gerando o que chama de uma posição social, né? Então, a sociedade projeta uma expectativa sobre o seu comportamento, né? E esse comportamento que você tem, do ponto de vista individual e social, ali naquele local que você está, né? Existe, portanto, a expectativa, e essa expectativa define uma posição social. Então, se é uma produção cultural, determinados comportamentos tendem a ser mais valorizados ou menos valorizados socialmente. Então, né, o próprio texto vai dizer, olha, em alguns países um professor é extremamente valorizado, tem uma posição social muito elevada, em outros não, né? No Brasil, durante séculos, né, ser médico, ser engenheiro, ser advogado era uma posição social extremamente, né, valorizado, até que tenham surgido outras profissões, ainda que essas permaneçam profundamente valorizadas, né? Então essa posição social, ela é importante para mediar essas relações de percepção da sociedade. E, evidentemente, coladinho à posição social, tem a questão do status, né? O status social, que deriva dessa posição social. Às vezes você pertence, e o texto vai falar sobre isso, você está numa posição social privilegiada, valorizada pela sociedade, mas dependendo do seu desempenho nessa posição, você pode ter status ou não de um bom profissional. Então, parece que o texto, inclusive, vai falar de um médico, né? A experiência de médico. Então, a medicina confere uma posição social valorativa para o profissional, para uma médica ou um médico. Mas, se a sociedade não vê nesse médico ou nessa médica, nesse profissional, né, o valor positivo, né? Se essa pessoa não for considerada um bom profissional, ela não vai desfrutar de um status nessa posição social, né? Certamente vocês já ouviram muito desqualificar, professor ruim, ou médico ruim, etc e tal, né? Então esse status, ele está associado a uma expectativa, né, a um reconhecimento, a uma valorização positiva que a sociedade tem da pessoa. E, evidentemente, colegas, isso vai ser levado para dentro da empresa. Na empresa, nas organizações, todas as caixinhas que definem ali, que ali vai ter um colaborador, seja numa empresa pública, numa organização privada ou uma do terceiro setor, né? Cada posto ali que demanda um colaborador, né, um agente público, no caso do serviço público, existe ali uma expectativa não só do que essa pessoa vai fazer, precisa fazer, né, como precisa fazer, mas também, sobretudo no serviço público e também no privado, cada vez mais, existe uma expectativa de como essa pessoa vai se relacionar com as outras pessoas, né? Mas isso é fundamental no serviço público, né? Porque o empregado público, o servidor público, é o Estado, né? Concretizando a ação do Estado, é ele que é a cara do Estado. Se for um servidor público simpático, presta o seu serviço com simpatia, que atende as pessoas, que faz, ali você vai ter uma boa impressão daquele serviço público. A mesma coisa na iniciativa privada, né? Cada vez mais é exigido dos colaboradores, aonde quer que esteja, né? Uma relação, né, mais próxima, né, do ponto de vista interno como do ponto de vista externo, né? O colaborador, ele precisa estar em sintonia
com as necessidades do consumidor, com as necessidades de quem ele presta serviço, para que melhore a relação da empresa com a própria sociedade. Esse, portanto, é o desafio, né, desse trânsito entre um comportamento profissional, organizacional, na organização, e o comportamento na sociedade. Isso, a gente encerra, portanto, os comentários sobre esse texto, e como dito anteriormente, até amanhã à tarde, pelo Siga ou pelo grupo do WhatsApp, eu envio a atividade relacionada a esses 2 comentários que finalizam esse texto que vocês têm realizado as atividades sobre as organizações, tá bom? Um bom final de semana e um abraço.